Olá, turma. A partir de então vamos dar início aos conteúdos do segundo bimestre, tá certo? Que vai envolver tópicos de eletricidade, corrente elétrica, tensão, resistores e tudo mais. Na nossa aula de hoje, iremos introduzir o conceito de corrente elétrica, verificar os aspectos quantitativos, como a gente pode determinar essa corrente elétrica. A corrente elétrica é o nome que se dá a um fluxo ordenado de elétrons livres em um determinado material que seja condutor elétrico, ou seja, que permita a passagem de eletricidade, quando existe entre as suas extremidades uma diferença de potencial. Então aqui eu tenho um exemplo de uma pilha, onde tem os polos positivo e o polo negativo, que vai permitir essa passagem de elétrons. Então essa movimentação de elétrons é o que vai gerar num circuito a corrente elétrica. Essa corrente elétrica é dada pela letra I e ela pode ser calculada a partir da razão entre a carga de um sistema dividido pelo tempo que essa carga demora para passar em um determinado material. A carga de um sistema a gente pode determinar pode encontrar a partir de um número de elétrons que estão passando vezes E, que é a carga elementar. Então nessa expressão temos que N é o número de elétrons e E é a carga elementar, que vai ser um valor padrão que vai vir dado nas questões, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. A minha corrente elétrica vai ser dada em amperes, sendo que o tempo, a notação oficial, vai ser em segundos. Então vamos aqui para algum exemplo. Eu tenho que um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de modo que a cada minuto passam cerca de 75 vezes 10 elevado a 19 elétrons por uma secção desse fio. Secção quer dizer um pedaço, uma amostra. Sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, calcule a corrente elétrica. Então eu tenho o número de elétrons, que são 75 vezes 10 elevado a menos 19. Eu tenho também a minha carga elementar E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E tenho o tempo, que ele quer saber qual seria a corrente elétrica a cada minuto, ou seja, 60 segundos. Colocando esses termos na minha equação, eu tenho 75 vezes 10 a 19 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido por 60, chegando numa corrente elétrica de 2 amperes. Segundo exemplo, por uma secção transversal de um fio condutor passam 15 coulomb em 3 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica no fio. Na questão anterior, ele tinha informado para vocês a quantidade de elétrons que estava passando e também informava a carga elementar. Nessa questão, ele já deu diferente. Ele passa somente as informações da carga elétrica, que é 15 coulomb, e passa o intervalo de tempo, que é 3 segundos. Então eu tenho aqui meus dados, que são a carga elétrica 15 coulomb, a minha variação do tempo, que foi de 3 segundos. A partir dessas informações eu posso calcular a minha corrente elétrica. Minha corrente elétrica seria essa carga dividido por esse intervalo de tempo, chegando numa resposta de 5 amperes. A intensidade, no caso dessa corrente, seria 5 amperes. Não vou trabalhar muitos conteúdos nesse vídeo para não ficar cansativo. Na próxima aula eu trabalho com vocês tensão, energia elétrica e potência. Beleza? Valeu e até a próxima.